Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redes completo. Vamos então à nossa aula agora de OSPF e suas configurações. O OSPF é outro protocolo de roteamento, tá? E para quem for fazer o exame CCNA, é um protocolo extremamente importante, tá bom? O exame cobra bastante, costuma cobrar bastante sobre esse protocolo aqui também, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o OSPF, diferente do RIP, ele é um protocolo do tipo Link State. O que isso quer dizer, pessoal? O que quer dizer um protocolo ser do tipo Link State? Quer dizer que ele armazena 3 tabelas no roteador. A Topology Table, que contém um mapa de toda a rede, um mapa contendo os pontos ali de toda a rede, tá bom? A Neighbor Table, que contém a relação dos vizinhos, a relação dos roteadores vizinhos com quais se estabeleceu a relação de vizinhança, né? E a Routing Table, que é a tabela de roteamento, a tabela que contém as melhores rotas instaladas pelo OSPF, tá? Então vocês vão ver na tabela de roteamento uma rota construída pelo OSPF com a marcação O de OSPF, né? Pessoal, o OSPF ele utiliza a largura de banda, bandwidth, né, em inglês, utiliza a largura de banda como métrica, como critério para a escolha do melhor caminho, tá? Então ele pega essa largura de banda e joga numa fórmula, tá bom? E daí então calcula qual é a métrica, qual o custo para se chegar a tal caminho e escolhe as melhores rotas, beleza? Então, pessoal, o OSPF ele envia pacotes hello para conhecer e estabelecer relação de adjacência, relação de vizinhança com seus vizinhos, tá bom? Estabelecer uma conexão entre aspas, tá? Mas não é propriamente dito uma conexão, uma relação de adjacência com seus vizinhos. O OSPF ele suporta VLSM, Variable Length Subnet Mask, uma técnica utilizada para economia de endereços IPs, né? O OSPF também ele suporta sumarização, beleza, pessoal? Então, sumarização é uma técnica utilizada para quê? Para deixar a tabela de roteamento do roteador menor, economizar recursos no roteador, tá bom? Então, economiza CPU, economiza memória, tá bom? Economiza processamento e memória. E ele é do tipo classless. O que significa do tipo classless, pessoal? Assim como a gente viu, significa o quê? Que ele envia nas suas atualizações informação sobre máscara de subrede, né? O SPF, pessoal, ele é definido pela RFC. O que isso quer dizer? Que ele é padrão aberto, tá? Ele é padrão aberto, ele é open. Então, teoricamente, qualquer fabricante que implementa o roteamento, o OSPF pode rodar. Então, ele roda num Juniper, ele roda num Cisco, etc, tá bom? E o OSPF, pessoal, ele envia as atualizações. Essas atualizações que ele envia, elas são chamadas de LSAs, tá bom? Essas atualizações, esses updates contendo contendo as rotas, né? Contendo informações de redes, contendo informações sobre os caminhos, isso é chamado de LSAs, esses pacotes, tá bom? Pessoal, o OSPF ele tem os timers chamados hello e hold down timer. Então, pessoal, hello é o que? Hello são pacotes que são enviados para estabelecer a relação de adjacência e também para manter a relação de adjacência. Uma vez que foi estabelecida a relação de adjacência, o SPF ele vai continuar enviando pacotes hello para quê? Para checar se o vizinho ele está dead ou está alive, ou seja, para checar se o vizinho, se o roteador vizinho, ele está morto ou ele está vivo, tá bom? Então, ó, os hellos são enviados a cada 10 segundos, tá bom? Em links de grande velocidade, e a cada 30 segundos em links não broadcast, como por exemplo o link frame relay, tá? Que é considerado um link não broadcast, tá bom? Então ele envia a cada 10 segundos os pacotes hello para manter essa relação de adjacência, tá bom? Primeiro ele envia para estabelecer e depois ele envia a cada 10 segundos para manter. Para quê? Para checar se o vizinho ali está vivo ou não está, né? Então, pessoal, e o pacote hello é enviado a cada 30 segundos em links não broadcast. Por que ele é enviado a cada 30 segundos, num intervalo maior? Porque links não broadcast são considerados ali como links que não têm uma grande bandwidth, uma grande largura de banda. Então, para economizar a largura de banda, é enviado a cada 30 segundos esse hello, tá?
Pessoal, temos também o Hold Down Timer. O Hold Down Timer é o tempo máximo que se espera por um pacote Hello, tá bom? Então, se não for recebido esse pacote Hello durante esse tempo, durante esse Hold Down Timer, o vizinho é considerado como dead, tá bom? Então, pessoal, o Hold Down Timer ele é de 40 segundos, tá? Quando o Hello ele é de 10 segundos. E ele é de 120 segundos quando o Hello é enviado a cada 30 segundos. Então perceba aí que o Hold Down Timer ele é 4 vezes o timer Hello, tá bom? Pessoal, então deu 40 segundos ali, não foi recebido um pacote Hello do vizinho, então o vizinho é considerado como o quê? Como dead, como morto. E a relação, se ela já pré-existir, né, ela é desfeita com esse vizinho, tá bom? Porque ele é considerado como dead. Pessoal, no SPF, nós temos o conceito de áreas, tá bom? Os roteadores, eles ficam dentro de áreas, tá? Sempre há a presença da área 0, que é chamada de área backbone, que é também a área de trânsito, a transit area, tá bom? Então no SPF nós podemos ter área 0, área 1, área 2, área 3, e todas as áreas comunicam entre si via a área 0, tá bom? Sempre via a área 0. Por isso que essa área 0 é considerada como uma backbone area, ou seja, como uma área principal, como uma área de trânsito, né? Onde as outras áreas comunicam entre si através da área 0. Pessoal, no SPF também você pode configurar o SPF no modo single area, ou seja, com somente uma única área. Quando você está configurando o SPF com uma única área, essa área sempre vai ser área 0. Não importa, se você estiver configurando o SPF em única área ou em múltiplas áreas, vai ter que sempre existir a área 0, tá bom? É assim que o SPF funciona. Se você não configurar o SPF, não vai funcionar, tá? Então a área 0 sempre tem que existir, como eu disse para vocês, né? Pessoal, no SPF nós temos o conceito aqui de ABRs, Area Border Routers, que são os roteadores de borda de área. São os roteadores que são utilizados para conectar, que são os roteadores que interconectam uma área a outra, tá bom? Então veja aqui, pessoal, ó. Aqui nós temos o Router 2 e o Router 4, tá? O Router 2, ele é um ABR, ele é um Area Border Router, é um roteador de borda de área. Por quê? Ele é um ABR porque ele está conectando uma área a outra. Perceba que o Router 2 está conectando a área 1 à área 0, né? E o Router 4, pessoal, também ele é um ABR, Area Border Router, um roteador de borda de área. Por quê? Porque ele está conectando a área 2 à área 0, tá bom? Então, Router 2 e Router 4 são ABRs. Nós temos também, pessoal, um outro conceito, que seria o de ASBR, Autonomous System Boundary Router, que é o roteador de borda de área de sistema autônomo, tá ok? Pessoal, então vamos supor que o Router 5 ele está conectado a um outro domínio de roteamento, como por exemplo o domínio RIP, o domínio RIP versão 2, o domínio de roteamento IGRP, tá bom? Está conectado a uma outra coleção de roteadores que rodam outro protocolo de roteamento, tá bom? Então esse Router 5 seria um ASBR. Por quê, pessoal? Qual que é a definição de ASBR? A definição seria um roteador que está rodando o SPF e que está conectado a um outro domínio de roteamento. Então, se o Router 5 está conectado a um domínio de roteamento IGRP, então ele seria um ASBR, tá bom? Ele seria um ASBR, porque ele está conectado a um outro domínio de roteamento, beleza? Pessoal, se o roteador, ele pode nem estar conectado a um outro domínio de roteamento, mas se ele está injetando uma rota default aqui para dentro do SPF, também ele é considerado um ASBR, tá bom? Ele é considerado um ASBR, beleza? Então, pessoal, antes de dar prosseguimento, nós temos que entender o que é a interface loopback. Coisa fácil, tá? Interface loopback é uma interface virtual, ela sempre está up, ou seja, ela sempre está funcionando, pessoal. É uma interface que nunca fica down, beleza? Então ela é utilizada no SPF para fazer algumas configurações, tá? Então veja aqui, aqui nós temos o exemplo de uma interface loopback 1, tá? É como se fosse uma interface normal.
com o endereço 150.212.1.1, tá? Para configurar uma interface loopback. Muito fácil, tá bom, pessoal? Então, entra-se no modo de configuração global, mesma coisa que você estivesse configurando uma outra interface normal, tá? Digita lá, interface loopback, o número da interface loopback que você quer configurar, e digita IP address, tá? IP address, o endereço IP e a máscara ali para aquela interface. E assim você configurou o endereçamento para uma interface loopback. Então, perceba que a configuração é a mesma que para uma interface física. Pessoal, no SPF nós temos o conceito de Router ID, beleza? Então, uma vez que a gente viu a interface loopback, a gente vai dar prosseguimento aqui e depois vocês vão ver o uso dessa interface loopback no SPF, né? Então, pessoal, Router ID. O roteador, rodando o SPF, tá? Ele recebe uma identificação chamada Router ID. O Router ID é como se fosse o nome do roteador, tá? É como se fosse um nome ali pro router que o roteador, que o SPF escolhe, beleza? Pessoal, mas como é que o SPF, qual que é o processo de escolha que o SPF faz para escolher ali o Router ID, para escolher um nome para o roteador? Então é o seguinte, o maior endereço IP configurado no roteador, não importa se aquela interface que tem esse endereço IP está participando do SPF ou não, não importa, tá? Mas é o seguinte, o maior endereço IP configurado no SPF, ele vai ser considerado como o Router ID, tá bom? Então, o maior endereço IP configurado no SPF vai ser considerado como sendo o Router ID. Então, se eu tenho uma interface com endereço 1.1.1.1 e outra interface com endereço 2.2.2.2, esse endereço 2.2.2.2 vai ser considerado o Router ID do roteador. Beleza? Pessoal, se há uma interface loopback configurada, ela vai ser o Router ID, tá bom? Então, mesmo que se tenha um endereço IP menor, tá bom? Mesmo que se tenha um endereço IP menor. Então, pessoal, é o seguinte, se você tem uma interface loopback, essa interface loopback vai ser o Router ID. Então, não importa se esse endereço é menor. Tá bom? Então, se você lá tem um endereço numa interface física, uma interface normal, por exemplo, uma interface Fast Ethernet 0/1, você tem o endereço 10.10.10.10 e na interface loopback você tem o endereço 5.5.5.5, perceba que é um endereço menor, né? Esse endereço da interface loopback vai ser o Router ID, tá? Por quê? Porque no SPF o endereço que está configurado na interface loopback se torna o Router ID, não importa se ele é menor do que o endereço de uma interface física, tá bom? E pessoal, se há várias interfaces loopbacks configuradas no roteador, qual que vai ser o Router ID? Vocês podem estar se perguntando, né? Qual vai ser o Router ID? Vai ser a interface que tem o endereço IP maior. A interface loopback tem um endereço IP maior. Então, se eu tenho ali duas interface loopback, vamos supor, uma com endereço 1.1.1.1 e outra com endereço 3.3.3.3. Qual vai ser o Router ID? O Router ID vai ser 3.3.3.3, porque vai ser a interface loopback que tem um endereço IP maior, se eu tenho mais do que uma interface loopback, né? Pessoal, nós também podemos configurar esse Router ID manualmente, tá bom? Que é o que eu, inclusive, recomendo, tá bom? Porque dessa forma você tem mais controle, né? Do que está acontecendo ali na sua rede. Então, pessoal, para configurar o Router ID manualmente, você entra no modo de configuração do protocolo SPF, Router SPF, o número do processo. Faltou o número do processo aqui, tá, pessoal? Depois digita ali Router ID e o Router ID que você escolheu ali para o seu roteador, tá bom? Então, no caso aqui, foi escolhido 10.10.10.10. Pessoal, uma vez que você configura isso aqui configura manualmente o Router ID, isso sobrescreve todo esse processo de escolha aqui do SPF. Não importa se isso aqui é menor do que o endereço de uma interface, endereço de uma interface física, tá bom? Endereço de uma interface feedback, não importa. O que importa é que isso aqui vai sobrescrever todo esse processo aqui de escolha do processo, de escolha do Router ID, tá bom? Pessoal, só que tem um detalhe, tá? Um detalhe aqui. Uma vez que o Router ID
ele é escolhido, ele não muda, mesmo que se tenha condição para mudar. Então lembre-se disso, uma vez que o Router ID ele é escolhido, ele não muda mesmo que haja condições para mudar. Então é o seguinte, vamos supor que foi escolhido o Router ID, que é o endereço que está configurado na interface F0/1, que é o endereço 10.10.5.5. Beleza. Se você configura uma interface com endereço IP maior, com o endereço, vamos supor, interface F0/2 com o endereço 30.30.30.30. Uma vez, ou seja, há condição para que o Router ID mude, porque você configurou o quê? Configurou uma interface com endereço IP maior. E no processo de escolha do Router ID, o SPF ele escolhe a interface com endereço IP maior, né? Beleza, você configurou essa interface com endereço IP maior, só que não, pessoal, não vai mudar o Router ID. Por quê? Porque o SPF, uma vez que ele escolheu o Router ID, ele não muda, mesmo que haja condições para tal. Tá bom? Isso é para quê? Para dar mais consistência na sua rede, tá bom? É para dar mais consistência ali na sua rede, no funcionamento da sua rede. Então veja aqui, pessoal. Nós temos aqui o roteador SPADE, tá? Qual seria o Router ID desse roteador SPADE, pessoal? Seria o endereço 192.168.23.2, tá bom, pessoal? 192.168.23.2, beleza? Por quê? Porque é o maior endereço IP configurado no roteador. Nós temos aqui também o roteador Hertz, tá? No roteador Hertz, qual que seria o Router ID? Seria o endereço 192.168.13.1. Por quê? Porque é o maior endereço IP configurado no roteador Hertz. Nós temos também aqui o roteador Clubs. Qual seria o Router ID? Seria o endereço 192.168.23.3. Por quê? Porque é o maior endereço IP configurado no roteador. Tá bom? O maior endereço IP configurado no roteador. Pessoal, no SPF nós temos também o conceito de DR, BDR e Drother. Tá? O que seria isso? Então é o seguinte, pessoal. Em um ambiente multiacesso, tá? Como em uma rede Ethernet ou então em uma rede Frame Relay. Uma rede Ethernet, pessoal, que é a LAN aí que você tem na sua casa, por exemplo, ela é uma rede multiacesso. Por quê? Porque um PC, um ponto, pode acessar vários outros pontos, tá bom? Assim como numa rede Frame Relay, um ponto pode acessar vários outros pontos. Então, isso é uma rede, uma característica de uma rede multiacesso. Então, em uma rede multiacesso como uma rede Ethernet ou Frame Relay, o SPF ele vai escolher um roteador para agir como o DR e outro roteador para agir como o BDR, tá? DR, pessoal, significa Designated Router e BDR é o backup do Designated Router. É o backup Designated Router, tá bom? É o roteador backup do DR, tá? Então, pessoal, o DR, o que o DR faz? Qual que é o papel do DR em uma rede multiacesso, como uma rede Ethernet ou Frame Relay? Ele mantém a relação de adjacência com os seus vizinhos, tá bom? E é responsável por fazer os anúncios, enviar os updates, as atualizações de rotas para os roteadores, para os vizinhos, tá bom? Então ele mantém a relação, ele é responsável por manter a relação de adjacência com os vizinhos e ele envia os anúncios de rotas ali para os vizinhos, beleza? Então, esse é o papel do DR. Se o DR cair, o BDR assume o papel do DR, tá bom? E isso em uma rede multiacesso, beleza, pessoal? Então, se você tem ali um link serial, o link serial é considerado como ponto a ponto. Então, você não é multiacesso, tá? Então, você não vai ter escolha de DR e BDR. Mas, se você tem, por exemplo, um roteador que esteja conectado a vários outros roteadores através de um switch, isso se caracteriza uma rede multiacesso, né? Então vai ter escolha de um DR e BDR. E nem precisa, pessoal, o roteador estar conectado a um switch, os roteadores estarem conectados a um switch para caracterizar uma rede multiacesso, uma rede Ethernet multiacesso. Basta o quê? Basta apenas um roteador estar conectado a outro roteador através de uma interface multiacesso, como por exemplo, uma interface Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Ethernet, tá bom? Então basta que um roteador esteja conectado diretamente a outro roteador através dessa interface multiacesso, não precisa estar conectado indiretamente ao switch, que vai caracterizar uma rede multiacesso Ethernet,
tá bom? E vai ser escolhido entre esses dois roteadores que estão conectados diretamente, um DR e um BDR, beleza? Então veja aqui, pessoal, aqui é uma típica rede multiacesso à internet, né? Aquele exemplo que eu disse para vocês, vários roteadores interligados através de um switch, tá bom? Então é essa característica de uma rede multiacesso, por exemplo. Mas como eu disse para vocês, não precisa, para caracterizar uma rede multiacesso, não precisa estar conectado, caracterizar uma rede multiacesso à internet, não precisa estar conectado os roteadores a um switch. Basta esse, por exemplo, esse roteador estar conectado a esse roteador aqui diretamente, tá? Sem um switch aqui no meio, diretamente esses dois conectados aqui, através de uma interface Flash Ethernet, por exemplo, uma interface multiacesso, né? Que nós iremos ter a escolha de DR e PDR, porque continua sendo o ambiente multiacesso. A Flash Ethernet, TN Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, seja qual interface multiacesso aqui que for, vai ser escolhido DR e PDR, por quê? Porque são interfaces multiacesso, tá bom? Então, pessoal, mas como é que é o processo de escolha de DR e BDR? É o seguinte, pessoal, primeiramente é analisado o valor de prioridade, o SPF, tá bom? Então, por padrão, o valor de prioridade nos roteadores é 1, tá? O valor de prioridade padrão nos roteadores é 1, beleza? Então, o roteador que tiver o maior valor de prioridade, vamos supor que eu tenho o roteador A, B e C, nesse ambiente multiacesso. Então, o roteador A, ele tem prioridade de 5 e os outros roteadores têm prioridade de 2. O roteador A vai ser escolhido como o DR. Por quê? Porque ele tem o maior valor de prioridade. Aquele roteador que tem o maior valor de prioridade é escolhido como o DR, tá bom? E o roteador que tem o segundo menor valor de prioridade é escolhido como BDR. Ah, professor, mas e se os valores de prioridade é igual? Vamos supor ali que está todos os roteadores com valor de prioridade 1, valor de prioridade padrão. Não foi mexido no valor de prioridade, está todos com 1. Qual vai ser o próximo critério, pessoal? O próximo critério irá ser o roteador que tiver um maior router ID. Então, se eu tenho um roteador com router ID de 1.1.1.1, outro roteador com router ID de 2.2.2.2 e outro roteador com router ID de 3.3.3.3, o roteador que vai ser escolhido como DR vai ser o roteador que tiver o maior router ID, tá bom? O roteador com maior router ID, beleza? E pessoal, se você configura a prioridade de 0 no roteador, significa que você excluiu ele do processo de escolha de DR e PDR, tá bom? Então, resumindo aqui, primeiro é analisado o valor de prioridade. O roteador que tiver maior valor de prioridade é escolhido como ODR. O segundo roteador que tiver o roteador que tiver o segundo maior valor de prioridade é escolhido como BDR. O valor de prioridade igual é analisado o router ID. O roteador que tiver o maior router ID vai ser escolhido como o DR. E o roteador que tiver o segundo maior valor de router ID vai ser escolhido como BDR. Beleza? Configurou prioridade 0, exclui ele do processo de escolha de DR e BDR. Drodder, pessoal, o que é Drodder? É um roteador que não é DR e nem BDR. Ele não foi eleito nem DR nem BDR. Se eu tenho um roteador A, B e C, o A e B, o A foi escolhido como DR e o B foi escolhido como BDR, o C vai ser Drodder, porque ele não foi escolhido nem como DR nem como BDR. Tá? Pessoal, para configurar o SPF, como é que a gente faz? Digita-se no modo de configuração global, router SPF, o número do processo, tá? Pode escolher qualquer número de processo, vamos colocar o número 10, por exemplo. Depois network, um endereço, a wildcard mask, área e o número da área, beleza? Pessoal, é o seguinte, então vamos um exemplo aqui de configuração. Router SPF, o número do processo 1. Escolhi esse número do processo aqui pode ser qualquer um, tá? Para configuração do SPF, beleza. Aí eu digito network, o endereço, a wildcard mask, área 0. Pessoal, o que eu estou dizendo com esse comando network aqui? Estou dizendo aqui que para participar do processo SPF, a interface ela tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui, e pode ser ponto qualquer coisa, porque está 255.255 aqui. É aquilo que eu disse lá para vocês, né? Na wildcard mask. O 0 numa wildcard mask diz que tem que ser aquele valor específico naquele octeto, assim como está no endereço. O 255 no wildcard mask diz que pode ser qualquer valor naquele octeto,
para aquele endereço IP, tá bom? Para aquele endereçamento. Então é o seguinte, pessoal, network 10.10.0.0 e essa 8 KDMask aqui. Resumindo, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que para participar do processo SPF, a interface tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui, então tem que ser igualzinho, está aqui, né? E pode ser ponto qualquer coisa, porque está 2.5.2.5 aqui. Então, e a área 0 significa o quê? Que a interface que atender essa minha 8 KDMask aqui vai participar da área 0. Então, vamos supor que eu tenho interface 10.10.3.3. Ela se encaixa aqui nessa minha 8 KDMask, porque começa com 10.10 e tem ponto qualquer coisa, né? 3.3 é qualquer coisa. Beleza. Então, pessoal, ela vai participar, essa interface 10.10.3.3 vai participar dentro da área 0, tá bom? Pessoal, para verificar o funcionamento do protocolo SPF, digita-se o comando show IP route, tá? Para ver a tabela de roteamento com as melhores rotas instaladas pelo SPF. Depois, pessoal, show IP ou SPF database, você vê a topology table, um mapa de toda a rede, tá? Depois, show IP ou SPF neighbor, esse comando você utiliza para ver os vizinhos, tá bom? Ver os vizinhos com os quais se estabeleceu a relação de adjacência, mesma coisa ali do EIGRP, tá? Então, você vê os vizinhos com os quais se estabeleceu a relação de vizinhança, a relação de adjacência. Pessoal, show IP ou SPF interface e a interface, por exemplo, F0/0, para ver se o router ele é um DR, um BDR ou um Drother, tá? Para aquele segmento. E também esse comando aqui te mostra o valor de prioridade, o SPF que está configurado na interface, tá? Então, modificando esse valor de prioridade aqui, você pode alterar a escolha de DR e BDR, ou até excluir se você colocar a prioridade 0, como eu disse para vocês, né? Pessoal, no SPF nós também podemos configurar uma interface como passiva, tá? Mesmo funcionamento do protocolo EIGRP. Uma vez que você configurou uma interface como passiva, você suprime o envio de pacotes hello por essa interface, tá bom? Essa interface ela deixa de enviar pacotes hello. E pacotes hello são extremamente necessários para estabelecer e manter relação de adjacência. O que isso quer dizer? Que uma vez que você configurou uma interface como passiva, você suprime os pacotes hello nela, né? Os pacotes hello não são mais enviados por essa interface, então não se pode mais estabelecer uma relação de vizinhança com o vizinho que está conectado a essa interface, o roteador vizinho que está conectado a essa interface. Então a relação de vizinhança ela vai ser desfeita, não vai poder manter, tá bom? Para configurar uma interface como passiva é muito fácil, pessoal. Entra-se no modo de configuração do protocolo SPF, router SPF, o número do processo, digita-se passive interface e o número da interface que você quer configurar como passiva. Essa interface não envia pacotes hello, então o vizinho conectado a essa interface, você não vai conseguir estabelecer relação de adjacência nem manter relação de adjacência com esse vizinho. Pessoal, o SPF ele também suporta autenticação, tá? Então, como eu disse para vocês, a autenticação é extremamente importante para dar segurança à sua rede. Isso é para impedir o quê? Que nenhum engraçadinho chegue com um roteador lá, um roteador invasor, né? E faça as configurações, estabeleça a relação de adjacência com o SPF e pronto, ganha tem acesso a todas as rotas ali da sua rede, né? Vai ter acesso a toda a sua rede. Então, para evitar isso, configura-se a autenticação. O invasor, o hacker, o metido a hacker, vai ter que saber a chave de autenticação, né? Então, digita-se no modo de configuração de interface IP ou SPF Message Digest Key, o número MD5 Cisco, tá bom? MD5 e a palavra-chave que você quer. Beleza, pessoal. Aí o que você faz? Digita-se no modo de configuração de interface, no modo de configuração global, router ou SPF, o número do processo e digita área, o número da área, Authentication Message Digest. Tá? Esse número da área aqui é a área ali em que o roteador faz parte, a área que o roteador participa, tá bom? Pessoal, então é assim que se configura o SPF. Então, a autenticação no SPF. Então é muito fácil de configurar a autenticação aqui no SPF, beleza? Pessoal, essa foi mais uma aula no nosso curso. Vamos partir então para a parte prática de configuração do SPF lá no Packet Tracer, tá bom? Vamos lá? Pessoal, vamos então à nossa parte prática aqui do protocolo SPF. Vamos então fazer a configuração
aqui no Package Tracer, tá bom? Vamos lá. Então eu estou com um arquivo aqui de laboratório SPF.pkt aberto, né? Então a gente vai fazer a configuração do protocolo SPF. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou configurar o SPF de forma que todos os roteadores tenham comunicação entre si. Se a gente conseguir pingar desse roteador aqui para o roteador do outro extremo, ou seja, do router 0 para o router 2, significa que nossas rotas estão funcionando como deveriam funcionar, estão funcionando tranquilamente, tá bom? Então, pessoal, esse roteador aqui, ele só conhece essa rede aqui. E esse roteador aqui, ele só conhece essa rede aqui. Então, eu vou configurar o SPF de forma que esse roteador aqui, ele conheça essa outra rede e esse roteador aqui conheça essa outra rede. O roteador do meio já conhece as duas redes, né? Já conhece todas as redes da topologia. Então, vamos lá configurar, pessoal. Vou começar aqui pelo router 0. Então, cliquem na aba CLI, digitem aí Enable para entrar para o modo privilegiado. Eu já estou aqui no modo privilegiado, tá? Identificado por esse sinal de jogo da velha. Digitem Config T. Não, antes de dar um exit, pessoal, vou dar um show run aqui, para mim ver o quê? Mim ver o endereçamento que está configurado na interface, 10.10.0.1. Para quê? Para que eu saiba como construir a Wildcard Mask para colocar essa interface com esse endereçamento aqui dentro do processo SPF. Vamos lá? Config T, router, OSPF, o número do processo, que pode ser um número entre 1 e 65.535. Pode escolher um número aleatório, tá? Vou colocar aqui 10, tá? Router SPF 10. Aí, pessoal, vamos fazer a configuração do comando network. Network 10.10.0.0 0.0.255.255 área 0. Pessoal, o que eu estou dizendo com esse comando aqui? Estou dizendo que para participar do processo SPF, a interface tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui na Wildcard Mask. E pode ser ponto qualquer coisa nos dois últimos octetos, porque nos dois últimos octetos eu tenho 255.255 na minha Wildcard Mask, né? Então, pessoal, essa minha interface aqui, ó, a interface 10.10.0.1, que é essa interface aqui, né, 10.10.0.1, ela vai participar do processo SPF. Por quê? Porque ela começa com 10.10 e tem ponto qualquer coisa nos dois últimos octetos. Então ela vai participar, ela atende minha Wildcard Mask, ela vai participar do processo SPF. E é só a gente dar Enter. Beleza, pessoal, aqui já foi. Vamos clicar aqui no nosso roteador do meio. Vamos vir na aba CLI, tá? Deixa eu abrir a tela aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Beleza. Enable. E vamos dar um show run. Para quê, pessoal? Para mim ver como que eu vou construir o Wildcard Mask para colocar essa interface aqui que tem esse endereçamento e essa outra interface aqui que tem esse endereçamento dentro do processo o SPF, beleza? Então, dois comandos show run para mim saber como que eu vou construir a minha Wildcard Mask, tá bom? Para saber como que eu vou colocar essas interfaces, como que eu vou construir ela para colocar essas interfaces com esse endereçamento aqui dentro do SPF. Então, pessoal, é o seguinte, vamos começar colocando essa interface 10.10.0.2, né, que é essa interface aqui, né, desse roteador, essa interface aqui, 10.10.0.2 dentro do processo SPF. Vamos lá? Então, digite aí, config T, router OSPF, o número do processo, 10, né, depois network, 10.10.0.0.255.255 área 0. Lembrando, pessoal, que a gente vai configurar o SPF single area. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai configurar o SPF em única área, ou seja, na área 0. Se você está configurando o SPF na área 0, essa área sempre vai ser... Se você está configurando o SPF em single area, ou seja, em única área, essa área vai ser sempre a área 0. Tá ok? Então, pessoal, router SPF, número do processo, network 10.10.0.0.0.255.255 área 0. O que eu estou dizendo com esse comando aqui, pessoal? Estou dizendo que para participar do processo SPF, a interface tem que começar com 10.10, porque está 0.0 aqui na minha Wildcard Mask, e pode ser ponto qualquer coisa, porque está ponto qualquer coisa aqui na minha Wildcard Mask, tá ok?
Pessoal, então vejam aqui, ó. Então a interface 10.10.02, ela vai participar do processo SPF, porque ela começa com 10.10 e termina com ponto qualquer coisa. Beleza. E vou dar Enter. No momento que eu der Enter, você vai perceber que já vai formar a relação de vizinhança desse roteador aqui com o seu vizinho, porque o outro vizinho aqui já está configurado, tá bom? Se eu der Enter, vocês vão ver que a adjacência vai subir. Ela tem que subir. Olha aí, já subiu. Beleza? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar essa interface aqui, né? A 10.20.01 para participar do processo OSPF. Tá bom? Então, a interface 10.20.01. Essa aqui. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Network 10.20.0. Vou fazer um pouquinho diferente, tá, pessoal? Para vocês verem que dá na mesma você fazer a configuração. 10.20.0.1 0.0.0.0 área 0. Pessoal, o que eu estou dizendo com essa wildcard mask aqui? Estou dizendo que para participar do processo SPF, a interface ela tem que ter 10 no primeiro octeto, tá? Assim como está aqui. Por quê? Porque aqui está 0. Tem que ter 20 no segundo octeto, porque aqui está 0. Tem que ter 0 no terceiro octeto, porque aqui está 0. E tem que ter 1 no quarto octeto, porque aqui está 0. Então, o 0 no octeto do wildcard mask diz que tem que ser aquele valor específico naquele octeto, assim como está definido aqui no endereço IP. Então, pessoal, com esse comando aqui, ó, com tudo 0 e o endereço explícito da interface, que é o 10.20.01, né? Olha ali. Olha aqui para vocês verem. 10.20.01, endereço explícito da interface, né? Então, 10.20.01, beleza? Com essa wildcard mask tudo 0. Então, toda vez que você quer permitir um endereço IP específico, negar um endereço IP específico, utilize o endereço IP explícito, tá? No caso aqui 10.20.01, e tudo 0 na wildcard mask, tá? Porque o 0 diz que tem que ser aquele valor específico naqueles octetos, assim como está no endereçamento IP, tá bom? Então, pessoal, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que para participar do processo SPF, a interface tem que ter 10.20.0.1. Logo, a minha interface 10.20.01, beleza? Que é essa interface aqui, vai participar do processo SPF. Então, pessoal, é até mais fácil do que você fazer esse tipo aqui, ó. Então, você só coloca o endereço IP explícito e coloca tudo 0 na interface, na wildcard mask, tá bom? Então, vamos clicar aqui nesse último roteador, beleza? Vou vir na aba CLI, Enable, Config T, e, pessoal, vamos digitar o comando aqui, router OSPF, o número do processo que é 1, né? Na verdade pode ser qualquer valor, mas por questão de melhores práticas, você pode, deixa o valor ali de processo SPF tudo igual, né? Se nos outros roteadores está utilizando 10, então utilize 10 aqui também. Então vou colocar, deixa eu sair aqui, no router OSPF 10 para apagar esse número de... no router SPF 1 para apagar esse número de processo. Então deixa eu ver aqui se apagou realmente. Tá? Deixa eu ver aqui se apagou realmente. Então apagou, tá bom, pessoal? Apagou. Então vamos lá. Então config T, router OSPF 10, eu tinha colocado 1 aquela hora, eu apaguei. Router OSPF 10. Beleza, pessoal, agora vamos lá. Network, eu vou colocar, pessoal, vou colocar essa interface aqui, que é a 10.20.02, tá? 10.20.02, dentro do processo OSPF, beleza? Olha aqui, ó, 10.20.02, colocar dentro do processo OSPF. Network 10.20.0.2, 0.0.0.0 área 0, beleza? Então, pessoal, perceba que eu utilizei o endereço IP explícito e tudo 0 na minha wildcard mask, tá? O que eu estou dizendo com essa wildcard mask aqui? Mesma coisa, pessoal.
Estou dizendo aqui que para participar do processo SPF, a interface tem que começar com 10, tá? Porque está 0 aqui no primeiro octeto, no segundo octeto tem que ter 20, porque está 0 aqui no segundo octeto tem que ter 0, porque está 0 aqui no terceiro octeto, e no quarto octeto tem que ter 2, porque está 0 aqui no quarto octeto, beleza? Então 0 no octeto 8 CardMagic diz que tem que ser aquele valor específico naqueles octetos do endereço, igual como está no endereço IP, beleza? Então é só você dar Enter. Ou então, pessoal, mesma coisa, eu poderia colocar aqui igual eu fiz lá, né? 0.255 e aqui .0.0, tá bom? Mas vou deixar aqui 10.20.0.2, dá na mesma, tá bom, pessoal? Isso aqui é até mais fácil de configurar. Se eu der Enter, vai formar uma relação de vizinhança entre esse vizinho com esse outro aqui, né? Vamos lá. Olha aí, pessoal, formou adjacency, tá? A abreviação de adjacency, formou relação de vizinhança. Beleza, pessoal. Então vamos vir aqui nesse roteador e vamos olhar a tabela de roteamento dele. Dar um Ctrl Z para voltar para o modo privilegiado raiz, para mim dar o comando show. Show IP root. Beleza, pessoal. Olha aqui, ó, 10.20.0.0. Então, ó, esse roteador alcança a rede 10.20.0.0. Perceba que ele não está conhecendo mais só a rede 10.10.0.0, né? Antes, esse roteador aqui, ele conhecia só essa rede aqui. E agora ele está conhecendo a outra rede. Então, ele alcança a rede 10.20.0.0 via 10.10.0.2. Ou seja, esse roteador aqui alcança essa rede de destino 10.20.0.0 via esse próximo salto aqui, via 10.10.0.2. Tá bom? Pessoal, perceba a marcação O. A marcação O significa que é uma rota instalada pelo protocolo OSPF. Então, vamos ver se a nossa configuração está funcionando como deve funcionar. Se a gente conseguir pingar desse roteador para o outro roteador extremo, nossas rotas estão funcionando tranquilamente. Vamos pingar lá o 10.20 desse roteador aqui, pingar o 10.20.0.2, pessoal. Vamos lá? Então, vamos lá. Ping 10.20.0.2. Olha aí, pessoal, 5 sinais de exclamação significa o quê? Que 5 pings de teste com sucesso. Beleza, então nossas rotas estão funcionando assim como deveria funcionar, certinho? Então se você vir aqui com o comando show IP OSPF neighbor, pessoal, você vai ver, ó, 10.20.0.1, o vizinho ali 10.10.0.2. Esse aqui é o router ID do vizinho, tá bom, pessoal? O router ID do vizinho. Mas se você quer ver de uma forma menos confusa, olhe para cá, para essa parte aqui, ó, 10.10.0.2. Então esse roteador aqui tem relação de vizinhança com o vizinho 10.10.0.2. Perceba aí, ó, full significa o quê? Que a relação de vizinhança está funcionando, tá bom? A relação de vizinhança está feita. Se você for vir aqui no outro roteador, mesma coisa, né? Show IP OSPF neighbor. Você vai ver, ó, que ele tem como vizinho 10.10.0.1 e o vizinho 10.20.0.2. Então esse roteador aqui tem como vizinho esses outros dois roteadores, certinho? Pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui nesse roteador aqui do meio e vamos entrar com o comando show IP OSPF database, tá? Olha aqui, esse comando ele mostra aqui para nós o router ID, ó. Mostra para nós o router ID que foi escolhido aqui para esse roteador do meio. Foi escolhido o router ID 10.20.0.1. Então, por que esse endereço, pessoal, foi escolhido o router ID para este roteador? Porque, percebam, se eu der um show run aqui, ó, show run, é o maior endereço IP configurado no roteador. Eu tenho endereço 10.10.0.2 e o 10.20.0.1. Qual que é o maior endereço IP? 10.20.0.1. Então, este endereço 10.20.0.1 foi escolhido como router ID desse nosso roteador, tá bom? É aquele processo de escolha de router ID que eu falei para vocês, né? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar esse router ID. Então, vamos dar aqui, ó, config t, router OSPF 10, e vamos colocar router ID 2.2.2.2 nesse roteador aqui, beleza? Pessoal, vamos dar um Ctrl Z para mim para voltar para o modo privilegiado raiz,
para mim dar o comando show, né? Show IP OSPF Database. Veja aqui, pessoal, ó, 10.20.01 ainda continua sendo o Router ID. Eu dei o comando Router ID para o Router ID mudar para 2.2.2.2 e não mudou, pessoal. Por quê? Porque é aquilo que a gente viu lá, tá bom? A gente viu o quê? A gente viu na teoria que uma vez que o SPF ele escolhe o Router ID, ele não troca o seu Router ID, tá bom? Ele não troca esse Router ID, mesmo que haja condições para isso. Então o que a gente fez? A gente configurou o Router ID manualmente, uma vez que o Router ID já estava escolhido, era o 10.20.01, e a gente foi lá e trocou o Router ID com o comando Router ID 2.2.2.2 e não mudou. Houve condição para isso. Tá? Você colocando aquele comando Router ID, ele sobrescreve todo o processo de escolha. Houve condição para isso, para que o Router ID fosse mudado. Mas não mudou. Por quê? Porque o SPF, uma vez que escolhe o Router ID, escolheu o 10.20.01, ele não vai mudar. Isso é para dar estabilidade na sua rede. Tá bom? Se você quer que mude, então você tem que fazer o quê? Você tem que reiniciar o processo SPF. Então você tem que dar aqui reload. Na verdade, você tem que dar o comando clear IP OSPF process. Aí você digita um Y de yes. Beleza, vai reiniciar o processo SPF. Agora eu vou entrar com o comando show IP OSPF neighbor, show IP OSPF database, para a gente ver o Router ID. Olha aqui, pessoal, o Router ID trocou para 2.2.2.2. Por quê? Porque a gente reiniciou o processo SPF. Reiniciando o processo SPF, ele vai lá e troca o Router ID quando há condições para mudar. No caso ali, a gente colocou o Router ID manualmente, ou seja, sobrescreveu todos os processos, houve condições para mudar o Router ID. Só que ele não mudava porque é assim que o algoritmo do SPF funciona, é assim que ele se comporta, né? Agora, pessoal, vamos partir para a configuração do Passive Interface no SPF. É o mesmo comportamento para o Passive Interface no IGRP. Então, vamos lá? Então, pessoal, é o seguinte. Nesse roteador aqui do meio, eu vou configurar essa interface S0/0 como Passive Interface, tá bom? Uma vez que eu configurei essa interface como Passive Interface, ela vai suprimir os pacotes hello. Então, os pacotes hello não vão ser enviados por essa interface não vai enviar pacotes hello, tá? Então, esse roteador aqui não vai conseguir estabelecer relação de vizinhança com esse outro roteador aqui. Por quê? Porque você suprimiu o envio de pacotes hello nessa interface. E os pacotes hello são extremamente importantes, extremamente necessários para estabelecer e manter relação de vizinhança. Então, esse roteador não vai conseguir mais manter e nem estabelecer relação de vizinhança com esse roteador aqui. Vamos lá? Vou vir no roteador do meio, digitar enable, config t, router USPF, o número do processo que é 10 que a gente está utilizando, né? Depois network, passive interface F0 barra, na verdade não é F0 não, é S0/0 essa interface aqui, né? Vamos lá. S0/0, beleza? Então prontinho, pessoal. Vamos ver agora se esse roteador aqui tem como vizinho, esse roteador aqui continua tendo como vizinho esse outro roteador aqui. Não é para ter, porque a gente suprimiu o envio de pacotes hello nessa interface. Logo, não é possível estabelecer relação de adjacência de vizinhança entre esses dois roteadores, tá? Então vamos lá, clicar aqui, vou entrar com o comando show IP OSPF neighbor. Olha aí, pessoal, estou entrando com o comando show IP OSPF neighbor e não está aparecendo nada, ó. Por quê? Porque a relação de vizinhança foi desfeita. Você está suprimindo o pacote hello aqui, então o pacote hello não pode ser enviado mais para esse roteador. Logo, você não vai conseguir mais estabelecer relação de vizinhança com esse outro roteador aqui e nem manter, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa parte prática do OSPF. Eu espero que tenha sido de grande proveito. Estudem muito, revisem aquilo que vocês acham que devem revisar, pratiquem os laboratórios, criem seus próprios laboratórios também, e pratiquem com os que já estão prontos, tá? Então dessa forma você vai ficar muito craque aí em redes, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.